Olá, tudo bem? Eu sou o aluno Matheus Peron, do Colégio Interativa, e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o meu projeto, a dispersão de nanotubos de carbono aplicada na filtragem de água irradiada pelo espectro solar. O projeto ele é constituído em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o objetivo de poder sanar alguns problemas que vêm passando desde sempre na nossa sociedade. Bom, mas antes, vamos entender um pouquinho do que se baseia a nossa tecnologia do projeto. Bom, a nanotecnologia é uma tecnologia dada em uma escala a nível nanométrico, ou seja, 10 elevado a menos 9 metros, é uma tecnologia em que consiste diferentes propriedades, todos os seus componentes que a compõem. Ou seja, eles possuem diferentes morfologias, tendo também diferentes propriedades. Assim, a gente pode destacar propriedades como elétricas, termodinâmicas, mecânicas, isso tudo em diferentes formatos e morfologias. A sua história surgiu com o professor Robert Feynman, na sua universidade, onde dava aula em uma de suas principais obras, Engines of Creation, The Common of Era, a Nanotechnology. A gente tem basicamente uma das frases mais famosas do professor. Por que não podemos escrever os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um único alfinete? Para isso, foi utilizado no experimento um dos compostos dessa nanotecnologia, o nanotubo de carbono disperso. O nanotubo de carbono com o qual foi utilizado foi um dos exemplos que temos, o da imagem ilustrada a seguir, em modelo 3D. No caso, o da imagem é de parede simples, e o utilizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF, em que o projeto se constitui como parceria, é o de parede múltipla, ou seja, seria como se fosse um tubo enrolado sobre ele mesmo várias vezes. Enfim, aqui chegamos à nossa questão problema. Do que o projeto realmente se trata? A taxa crescente de poluição de diversos ecossistemas aquáticos tem influenciado grande parte na parte social quanto natural do projeto. Assim, a gente tem uma constituinte de que, com a constante crescente por taxa de 23% da poluição das águas e de diversos rios vem crescendo, a gente também tem um grande problema que esse impacto também traz para a sociedade, ou seja, para quem vive em volta daquele ambiente. Assim, como que seria possível realizar uma filtragem de toda essa água? Seria possível utilizar isso de uma forma renovável? Afinal, essa filtragem poderia ser realizada de forma sustentável? E, além disso, qual que é o impacto que a purificação, filtragem e limpeza dessa água dentro desse ambiente que impacta a sociedade em volta daquele ecossistema aquático pode ter uma influência sobre a saúde e bem-estar dos demais? A partir disso, o projeto ele traça alguns objetivos, sendo o primeiro deles compreender todo o nanomundo que constitui a nanotecnologia e suas aplicabilidades. Além disso, como que a formação do espectro solar ocorre e influencia dentro do corpo a nanotecnologia. Em terceiro, a gente utiliza os nanotubos de carbono dispersos, em parceria com a universidade, para realizar a filtragem dessa água impura que não está em condições salúveis de condição de ser utilizada naquela região. Além disso, seria possível averiguar essa filtragem sobre esse espectro para saber qual seria a sua maior eficiência? E esse protótipo, além de tudo, seria acessível à demais população? Assim, o projeto constitui seus materiais e métodos. Sua metodologia é baseada em 5 principais partes. A primeira delas é a fundamentação teórica, que foi constituída sobre diversos livros, artigos, sites, enfim. Além disso, a dispersão foi realizada na universidade com os nanotubos de carbono contendo ou não surfactante, dispostos posteriormente em filtros e espumas analíticas, sendo elas as microserrilhadas, aquela nossa espuma comum de case. Enfim, a quarta parte da nossa metodologia seria a análise dessas dispersões sobre a água em uma medida conhecida de água, sendo ele aproximadamente 10 gramas de água destilada, e esse filtro, no caso, essa dispersão desses nanotubos dispersos no filtro e na espuma, seriam expostos por 60 minutos ou 70, dependendo da condição, durante 1 hora no simulador solar da UTF-PR, disponibilizado para a realização do projeto. O simulador solar foi calibrado numa potência de 100 mW por centímetro quadrado, equivalente à medida de um Sol. Os resultados obtidos foram os seguintes. Primeiro, nos testes de controle, temos uma baixa mudança em ambos os testes. Já com a presença do nanotubo sobre o filtro, possuímos também uma mudança no seu aquecimento e na filtragem. Porém, como breve conclusão, pode-se definir que ainda não foi alcançada a evaporação e filtragem da água a seguir. Por fim, a gente tem os últimos testes realizados sobre as espumas de 1 e 2 centímetros, em que são indicados pelos gráficos a seguir, em que já apresentam maior aquecimento e uma maior filtragem.
Assim, a gente pode concluir de uma forma geral e breve que a placa tem o seu tempo para aquecimento, no qual a água é depositada, a evaporação não foi alcançada apenas com os filtros e as espumas tiveram um melhor aquecimento e uma evaporação maior da sua massa, ou seja, a massa evaporada e filtrada da espuma menor foi de 7,8% de sua massa e a espuma de 2 centímetros teve uma evaporação de 8,8% de toda a massa evaporada. Agora, partindo para um cronograma, nos próximos meses temos aqui os próximos passos do projeto. É isso, aqui encontro algumas referências. Obrigado.